Às vezes, a vida precisa apenas de um instante para mudar para sempre. Foi exatamente isso que aconteceu quando John Tyree e Savannah Curtis se encontraram pela primeira vez. John, um jovem soldado, de olhar misterioso e alma marcada pelas cicatrizes da vida, estava de licença, aproveitando alguns dias de descanso em sua cidade natal, cercado pelo som das ondas e pelo cheiro de maresia. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, acostumado ao silêncio, à disciplina e à solidão. Do outro lado, Savannah, uma jovem universitária doce, sonhadora, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela estava ali para ajudar na construção de casas para famílias carentes, com seu coração generoso e seu espírito leve. O destino decidiu unir esses dois mundos opostos em uma cena simples, mas cheia de significado. Savannah deixa cair sua bolsa no pier e, sem hesitar, John mergulha no mar para resgatar seus pertences. Ali, entre risadas tímidas e olhares curiosos, algo começa a nascer. Eles passam a se encontrar nos dias seguintes, sempre à beira-mar, sob o sol quente e o som suave das ondas quebrando. John, que sempre guardou seus sentimentos, se vê desarmado diante da sinceridade de Savannah. Ela não o julga, não o pressiona, apenas o escuta e o incentiva a falar. Nas conversas entre eles, ela descobre sobre seu passado complicado, sobre a relação difícil com o pai. Um homem reservado, apaixonado por colecionar moedas, mas incapaz de expressar emoções. Savannah, com seu jeito calmo e acolhedor, desperta nele uma vontade de ser melhor, de sair das sombras. E John, aos poucos, encontra nela uma paz que nunca sentiu antes. O verão passa rápido. Entre passeios de bicicleta, mergulhos no mar e conversas à luz da lua, o sentimento entre os dois floresce como algo puro e verdadeiro. Mas o tempo é implacável. A licença de John está acabando. Ele precisa voltar ao exército, à rotina dura e incerta das missões militares. Diante da despedida iminente, eles fazem uma promessa simples, mas carregada de esperança. Continuarão juntos mesmo à distância, trocando cartas. Cartas que seriam o fio invisível entre dois corações separados pelo oceano e pelo destino. Naquele momento, ambos acreditam que o amor que os uniu à beira-mar será forte o bastante para resistir ao tempo e à distância. Mas mal sabem eles que, às vezes, o destino tem planos mais desafiadores do que qualquer carta poderia prever. Quando John parte, deixando Savannah para trás, o coração dela fica apertado, mas cheio de esperança. Ela acredita, assim como ele, que o amor pode vencer tudo, até a distância imensa entre eles. E assim, começa o ritual que define a história deles: as cartas. John, mesmo no meio do rigor do exército, encontra consolo ao ler as palavras doces de Savannah. Cada carta dela é como um abraço à distância. Ela escreve sobre os dias na faculdade, sobre o céu da cidade, sobre as crianças que ajuda e principalmente sobre a saudade que sente. E John, entre missões perigosas e noites solitárias no alojamento, escreve de volta, com palavras simples, mas carregadas de sentimento. As cartas vão e voltam, como uma ponte invisível que os mantém conectados. Eles compartilham medos, sonhos, lembranças do verão e planos para o futuro. Em cada envelope, um pedaço do coração deles. Mas conforme o tempo passa, a guerra no mundo se intensifica. E John, impulsionado pelo senso de dever, decide estender sua permanência no exército. Ele sente que precisa proteger algo maior que si mesmo, mas a decisão custa caro. Savannah, do outro lado, tenta ser forte, mas a ausência dele começa a pesar. As cartas continuam, mas o tom delas muda. A saudade, antes doce, agora se mistura com ansiedade, incerteza e um medo crescente de que o tempo os transforme em estranhos. Savannah, sozinha, enfrenta suas próprias batalhas internas. Ela se dedica ao trabalho, mas o coração segue inquieto. Até que, em uma tarde silenciosa, ela escreve a carta que nenhum dos dois jamais esquece. Com a voz embargada, ela coloca no papel o que vinha guardando há muito tempo. Ela conheceu outra pessoa, alguém que estava ao lado dela nos momentos em que John estava distante. E com mãos trêmulas, ela escreve aquelas palavras devastadoras: Querido John. John recebe a carta em meio a uma missão. Ele lê, atônito, enquanto a guerra ruge ao seu redor. Cada frase é como uma faca em seu peito. O homem que encarava balas e explosões agora se vê derrotado. Por algumas linhas de papel,
A carta termina com o adeus. Savannah seguiu em frente. Naquele instante, o soldado forte e disciplinado se desmancha. E pela primeira vez, nem as cartas, nem o amor parecem capazes de salvá-lo. Após ler a carta de Savannah, John sente o mundo desabar. Ele, que suportou o peso da guerra, as noites frias no deserto e a saudade esmagadora, agora precisa encarar a dor que não há como evitar. O fim. O homem que antes sonhava com o reencontro, agora é apenas um soldado perdido no campo de batalha, de dentro para fora. Sem saber como reagir, ele se afunda nas missões militares. Ele não liga mais para o perigo. Se atira nas tarefas mais arriscadas, como se buscasse um modo de apagar a dor com um risco. Enquanto o mundo ao seu redor explode em fumaça e tiros, dentro de si ele carrega um silêncio ensurdecedor. Mas nem mesmo o barulho da guerra é suficiente para silenciar o coração partido. Meses depois, ao retornar para casa após anos no exército, John encontra algo que o obriga a encarar seu passado: seu pai. A relação entre eles sempre foi marcada pela distância emocional, mas agora, com o pai gravemente doente, John sente um novo tipo de dor: a dor de tudo que não foi dito. Em cenas delicadas e silenciosas, ele acompanha o pai em seus últimos dias. Ele descobre tarde demais que seu pai sempre o amou, mesmo sem saber demonstrar. Num gesto de redenção, John vende sua valiosa coleção de moedas, o maior tesouro do pai, para custear o tratamento médico, mostrando sem palavras o quanto aprendeu a amar de forma madura. Após a despedida definitiva de seu pai, John toma coragem para enfrentar o passado. Ele vai ao encontro de Savannah, mas ao chegar encontra um cenário inesperado. Savannah agora cuida do marido adoentado, o amigo de infância que ela mencionou em sua carta, aquele que precisava dela. Ela seguiu um caminho difícil, cheio de responsabilidades e renúncias. O reencontro eterno, mas carregado de uma tristeza mansa. Não há raiva, nem cobranças. Apenas um silêncio que diz tudo. John compreende que o amor entre eles, embora verdadeiro, pertence a um tempo que não volta mais. Ele a perdoa e, no fundo, também se perdoa. Os dois se despedem com um abraço apertado, daqueles que encerram um capítulo. E num último gesto, John faz algo que simboliza sua libertação. Ele doa anonimamente uma grande quantia para ajudar no tratamento do marido de Savannah. E então, o tempo segue. Anos depois, em uma tarde qualquer, em meio à rotina tranquila, John e Savannah se reencontram por acaso em um café. Os olhares se cruzam, os sorrisos aparecem, e naquele instante breve, sem promessas, eles entendem que algumas histórias de amor não terminam como nos contos de fadas, mas ficam guardadas para sempre, como lembranças que o tempo não apaga.